E aí, galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre recursos naturais. Fomos ao final do livro, agora voltamos ao início, na página 14, 15, aonde nós vamos falar, aonde eu já falei, os recursos naturais. Os recursos naturais da natureza podem ser divididos em recursos renováveis e não renováveis. Entende-se como recurso natural todos os elementos presentes na natureza, como, por exemplo, a luz solar, os ventos, o solo, os minérios, a biodiversidade, os recursos hídricos e muitas coisas mais, não é verdade? Tudo que o homem utilizar ao seu favor para os diferentes fins. Então, em relação a tudo isso, o homem utiliza para os seus diferentes fins. Os recursos podem ser divididos em recursos não renováveis, que é onde a mídia fala muito nisso, entendeu? Vamos entender o que é isso agora. Os recursos não renováveis são aqueles que não podem ser repostos na natureza pelo homem. O homem utiliza, o homem usa, mas ele não pode repor, colocar lá de volta na natureza, para que ele venha novamente. Por isso recebe o nome de não renováveis. A exploração desses recursos deve ser feita de forma criteriosa e planejada, justamente para continuar disponível na natureza. Querem saber qual é o exemplo disso? Um exemplo muito bacana é o petróleo e o outro é o gás natural. Vocês sabiam que eles são energias extraídas das rochas sedimentares, Devemos ter muito cuidado ao utilizar o petróleo, porque o petróleo, vocês sabem que ele é extraído nos mares. Professora, e como foi que criou esse tipo vamos imaginar que seja uma energia no fundo do mar? Foram de restos de animais que morreram, que estão lá, que ficaram lá. E essa energia se renovou e se transformou nessa matéria chamada petróleo, certo? Eu fico imaginando aqui, conversando com vocês e pensando e lembrando na época dos dinossauros. Será que quem gerou essa coisa tão bacana para que a gente pudesse utilizar hoje, lá no fundo do mar, será que foram a época dos dinossauros? Isso eu não vou poder falar para vocês, porque eu estou fazendo uma pergunta e não estou confirmando, beleza? É isso aí, a gente tem coisas que nem a ciência explica. Já os recursos naturais renováveis são aqueles elementos que podem ser repostos, ou seja, recolocados na natureza, caso sejam usados de forma sustentável, pois possuem a capacidade de se renovarem quando a gente faz isso. Temos que usar, mas saber como é que usa, entendeu? Um exemplo desses produtos são os animais, os produtos que nós utilizamos através dos animais, que é uma coisa que a gente tem que pensar bem,
porque os animais estão entrando em extinção, né? Daqui a pouco eles vão entrar nos recursos não renováveis, mas não vão, porque nós não vamos deixar isso acontecer, não é verdade? E dos animais, nós podemos ter ou ser renovado o couro, o leite, a lã que fabrica as nossas roupas, que é tirada das ovelhas, coitadinhas. São essas coisas que têm o poder de ser renovável. Quando a lã, quando a ovelha perde todo o seu pelo, que é transformado nas nossas roupas e tudo, ela tem o poder de renovar. Para isso, nós temos que cuidar da ovelha, não é verdade? Para termos o nosso leite lá na hora do café da manhã na nossa mesa, também precisamos cuidar da vaca e do boi, claro, né? Temos também o vento. Quem imagina que algum dia nós vamos perder o vento? Não é verdade? Do vento e do sol, nós temos a energia solar, muito utilizada atualmente. Muito mesmo. É tão utilizada que eu posso garantir para vocês que o meu pai usa lá na chácara dele umas placas que ele colocou lá e tudo, que a energia lá na chácara é através dos ventos e do sol. E isso eu achei assim hiper super bacana, porque eu já sabia disso, que já estava acontecendo muito em São Paulo, tudo. E é uma coisa. Quem pode imaginar que nós vamos perder o sol ou o vento? Não por enquanto. Ele vai continuar com a gente, não é verdade? O sol nunca vai nos deixar, ele nunca vai deixar de existir, por enquanto não. Então, igual eu falei, ele faz energia solar e pode ser usada nas placas que eu falei para vocês, que são chamadas placas solar. E o vento também não vai deixar de existir, porque nós temos que cuidar. Uma coisa que nós temos que cuidar muito é da biodiversidade, que são de todas essas coisas lindas que nós podemos, que nós sabemos que pode ser renovável, que nós sabemos que pode renovar, que nós podemos ter novamente. Entendeu, galerinha? Então, até a próxima aula. Um abraço em cada um de vocês. Se tiverem dúvida, estou aqui, beleza? Um beijo.